Fala aí, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente hidratado? Espero que sim. Bora lá para mais um vídeo da nossa série de Resolvendo Questões da Prova da FATEC na Prática. Essa série onde a gente resolve questões da prova da FATEC pela primeira vez aqui em vídeo. E como vocês podem ver aqui pela tela, eu de fato resolvo pela primeira vez aqui em vídeo. Porque das 4 questões que a gente resolveu até agora, eu acertei 2 e errei 2. Então eu tô com a taxa de acerto de 50%. Minha percepção da prova até agora é que tá uma prova mais difícil. Só que eu já tô tentando, por estar uma prova mais técnica, uma prova que tá pedindo conteúdos mais específicos, eu estou criando alguns conteúdos diferentes aqui para ajudar vocês nesse processo de estudo. Até porque aqui eu resolvo pela primeira vez, então eu vou errar um monte de coisa. Faz tempo que eu não estudo. Mas eu estou preparando alguns conteúdos além disso aqui que eu faço, das questões da prática, para ajudar vocês nesse processo de estudo. Beleza? Essa plataforma que eu estou usando é a plataforma da FATEC para gente. Se você quiser ter acesso, aqui embaixo tem o link. Bora lá então, selecionar a prova do segundo semestre de 2024, iniciar e vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Começando do começo, que é ler a questão que diz. Questão 5. Colônia espanhola até o final do século XIX, o país conquistou a independência em 1898, com a intervenção dos Estados Unidos, país do qual passou a ser praticamente um quintal. A influência de empresas estadunidenses ali cresceu consideravelmente ao longo do século XX. A ascensão de Fulgênio Batista ao poder e a instalação de uma ditadura que perseguiu os opositores e implantou a censura para atender aos interesses estadunidenses foram responsáveis por iniciar um movimento revolucionário de oposição. O texto faz referência a, e aí dá 3 opções. Uma questão de história, um pouco mais específica do que a FATEC geralmente pede, mas vamos dar uma olhada aqui, aplicar nossa técnica de eliminação para ver se a gente consegue chegar em uma resposta certa. Beleza. Colônia espanhola até o final do século XIX. É uma colônia espanhola, então é um país provavelmente que fala espanhol. Por isso, eu já vou tirar a Revolução Francesa, já vou tirar a Revolução Russa, Revolução Cubana pode ser. Conquistou a independência em 1898. Conquistou a independência um pouco depois. Não é tão antiga a independência, com a intervenção dos Estados Unidos, país do qual passou a ser praticamente um quintal. Aqui eu estou em dúvida entre Revolta Demerara, não faço ideia do que é, não sei o que é Demerara, vou eliminar. Instalação de uma ditadura que perseguiu o opositor e implantou censura aos de oposição. Cara, eu não sei se é cubana ou se é do Haiti, sendo sincero, independência do Haiti. Vamos ler de novo, porque Cuba eu sei que vai falar espanhol. Cuba fala espanhol? Eu acho que sim. Não sei, sendo sincero, mas me parece que sim. Independência do Haiti. Na questão anterior, as questões que a gente falou, eles falou do Haiti na questão 1, eu acho que foi aqui. Argentina, Haiti. Então Haiti também tá na. Eu tava em dúvida se o Haiti era parte da América Latina, sendo sincero. Mas é parte da América Latina. Bem como Cuba não tá aqui, né? Cuba não faz parte da América. Ah, não, faz parte sim. Tá. Mas onde é que vai estar Cuba ou América? Cuba. Cuba tem muita ligação, o pessoal fala muito de comunismo. E parece que é justamente o oposto dos Estados Unidos. Só que eu não sei se, como ele está falando da época da independência, pode ser que tenha um mundo em que houve a independência, os Estados Unidos ajudou, e depois criou-se uma antipatia aos Estados Unidos. Mas eu não sei se foi isso, sendo bem sincero. Colônia espanhola até o final do século XIX, o país conquistou a independência em 1800. Perseguiu opositores. Pra mim parece. Caraca, é que parece tão óbvio ser independência do Haiti, porque ó, ele tá falando que de qual movimento revolucionário de oposição o texto faz referência. Ah, não, desculpa. Ele fala, o texto faz referência a. E aqui no texto ele fala, o país conquistou a independência
Está falando que o país conquistou a independência e tal com a intervenção dos Estados Unidos, país do qual passou praticamente a ser um quintal. Então esse país conquistou a independência com a ajuda dos Estados Unidos e depois disso virou meio que o quintal dos Estados Unidos. A influência de empresas estadunidenses ali cresceu consideravelmente ao longo do século XX. Então, o século XX já vai estar 1900. 1900, provavelmente Cuba já tinha esse aspecto mais colonista, porque aí vai estar na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Fulgênio Batista ao poder e a instalação de uma ditadura que perseguiu os opositores e implantou a censura para atender os interesses dos Estados Unidos foram responsáveis por iniciar o movimento revolucionário de oposição. Então, os Estados Unidos ajudou esse país a conquistar a independência. Depois disso, esse Fulgêncio Batista subiu ao poder e instalou uma ditadura. Essa ditadura perseguiu opositores e ficou tentando ajudar os Estados Unidos. Fazer isso, de tentar ajudar os Estados Unidos, perseguir opositores, gerou uma revolução de oposição. Faz sentido ser a cubana. Porque provavelmente foi isso, gerou uma revolução de oposição, que aí surgiu forte contra os Estados Unidos, geralmente vem a ideia de comunismo. E Cuba é muito falada por isso, né? Sinceramente, não estudei a história de Cuba para ter certeza se foi isso que aconteceu. Mas aqui me parece que a alternativa D é a melhor. Porque o texto não está falando da independência, ele está falando que o país conquistou a independência em tal data. Mas que toda essa independência, um monte de coisa que aconteceu, gerou um movimento revolucionário. Se ele gerou um movimento revolucionário, significa o quê? Que essa independência aconteceu, gerou um movimento revolucionário, e a questão pergunta, qual que é esse movimento revolucionário? Então não é independência, a gente já tirou Haiti. Demerara, não faço ideia do que é. Tirei. Pode ser que seja esse Demerara, tá? Não faço ideia do que é. Revolução Francesa não é, país que falava espanhol, foi colônia espanhola. Russa também não, colônia espanhola, pode tirar. Então sobra Cuba. Me parece aqui que a alternativa D é a nossa melhor opção. Bora lá então de alternativa D. Opa, cadê? Aqui, alternativa D de dando tudo certo, vamos melhorar nossa taxa de acerto que tá horrível. Alternativa D, vamos finalizar o simulado, vamos pro menu, vamos pro resultado e vamos acertar, senhores. É isso, acertamos. De fato, parece que o que aconteceu aqui foi um processo de foi o que a gente interpretou. Então, se a gente voltar aqui para a questão, vai ter de fato todo esse processo de o país conquistou a independência, depois teve esse problema, depois teve esse problema do ditador, e esse problema gerou uma revolução. Então fazia sentido ser cubana. Aqui o que a gente mais usou foi interpretação, mas é um tipo de questão que ajuda muito se você tiver um conhecimento de história mais aprofundado. Então é um tipo de questão que, mesmo tendo acertado, e a gente conseguindo acertar basicamente com interpretação, é importante dar uma olhadinha mais a fundo, porque me parece ser uma tendência isso da FATEC e começar a pedir conteúdos mais específicos. A gente já está na questão 5 aqui, e até agora, a maioria das questões pediram conteúdos específicos. Não teve tanto aquelas questões famosas da FATEC dos anos anteriores, que era 100% interpretação, basicamente. Você nem precisava saber o conteúdo, era só interpretar. Aqui não. Aqui, beleza, a gente resolveu com interpretação, mas deu muito mais trabalho do que daria se eu soubesse sobre a Revolução Cubana. Então vale a pena você se aprofundar nesse assunto. Talvez eu faça um vídeo explicando como você se aprofundar nesse assunto. Beleza? Meus queridos, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem abaixo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e se inscrever aqui na plataforma da FATEC se você tiver interesse em resolver esses simulados e praticar aqui e guardar o seu histórico de estudo. Beleza? A gente está de plataforma. A plataforma está com cara nova. Quem assistiu os vídeos mais antigos viu que a gente está mudando. Então, aproveita para se inscrever e aproveitar. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.